Agora sim, contato restabelecido com o doutor Rafael Gomes, que é pediatra. Ele vai conversar com a gente por telefone. Alguns problemas técnicos de internet e conexão, isso acontece. Doutor Rafael, a primeira pergunta eu falava, né, sobre a mortalidade entre crianças. O senhor, no início da resposta, já falou que está entre 5% e 6%, o que torna, né, a mesma mortalidade entre os adultos. Então, é legal que o senhor explique isso, como funciona. A criança, ela está exposta do mesmo jeito que os adultos, ô doutor Rafael? Não, na verdade, eu acho que a ligação ficou ruim, por isso que a gente teve essa impressão errada. Porque eu informei que a taxa de letalidade dos adultos, da população geral, gera em torno disso. Em criança é diferente. Em criança, nós temos uma taxa de letalidade muito baixa. A nossa taxa de mortalidade documentada em relação ao Covid é significativamente muito inferior a isso. Tanto que os estudos não conseguem estabelecer ainda um valor dado a baixa casuística de mortalidade infantil em decorrência das infecções por Covid. O que nós temos hoje é que as infecções por Covid em crianças que cursam com uma certa gravidade, elas ocorrem sempre em condição associada ou a uma co-infecção ou por um outro agente viral ou bacteriano, ou em decorrente a patologias de base, como neuropatias, encefalopatias, doenças cardíacas e pneumopatias. Mas no universo infantil é significativamente menor a relação de complicações quando comparado com a população adulta. Doutor Rafael, tudo bem? Aqui é a Amanda. Doutor Rafael, gostaria que o senhor explicasse, né, por que tem essa diferença entre a contaminação nos adultos e nas crianças, né? Como o senhor mesmo citou, as taxas ainda são baixas, a gente quase não vê, né, Guga, aí nas notícias, casos de crianças. Por que tem essa diferença? Verdade, Amanda. Isso é algo que está em discussão dentro da comunidade científica. O que acredita hoje é que, como a criança, determinadas faixas etárias, tem uma resposta imune menor, então a resposta inflamatória sistêmica poderia ser menor quando comparada ao que acontece com os adultos, certo? Não se sabe se existe algum fator de proteção real nesse sentido. Nós também não conseguimos entender e parece que a questão do isolacionismo social, o afastamento das crianças das atividades escolares, principalmente nessa época de grande frequência e incidência de infecções virais de vias aéreas superiores e inferiores, talvez tenha sido uma condição protetora no universo infantil. Mas a comunidade científica ainda não encontra uma justificativa precisa. As justificativas hoje que nós temos seriam a questão do isolacionismo social, o afastamento do convívio social e a questão de talvez uma resposta imune não tão agressiva à infecção pelo SARS-CoV-2 como a população adulta apresenta. Agora, doutor, é importante a gente abordar o assunto também acerca da transmissão vertical do Covid-19 na contaminação fetal intrauterina. Hoje os dados da Organização Pan-Americana de Saúde, corroborando o que diz a Organização Mundial de Saúde e o Ministério de Saúde do Brasil, é que não há nenhuma comprovação de que haja transmissão materno-fetal, certo? A mesma coisa em relação ao período periparto. A transmissão do Covid, do SARS-CoV-2, se dá, até o que se sabe hoje, por gotículas. Então, essa discussão da transmissão vertical, a relação do parto cesáreo como protetiva, ela não se justifica, né? Então, hoje é um consenso que não há nenhum dado comprovando a transmissão materno-fetal e também a transmissão perinatal. O que se orienta é que em gestantes portadoras de Covid ou com risco de estarem portando de Covid, que se haja todo o processo de proteção com uso de máscaras, processo de higienização das mãos adequado durante o parto para que não haja contaminação da criança ao nascer pelo contato materno, caso a gestante esteja infectada. Mas em relação à transmissão vertical, nenhum dado que corrobore essa informação. Doutor Rafael, e quanto aos recém-nascidos, a amamentação pode representar algum risco ou também não? A amamentação é algo que deve ser mantido, tá? Hoje em dia, os estudos não mostraram transmissão do agente infectante, do SARS-CoV-2, pelo leite materno.
E muito pelo contrário, o leite materno é uma fonte de proteção no que se refere à passagem de anticorpos maternos para a criança através do leite, seria uma grande proteção para a criança, além também do processo nutricional em si. O que se orienta nesse momento é que, se a mãe tiver qualquer sintoma, né, febre, tosse, dor de garganta, ou diagnóstico, ou forte suspeição de Covid, que ela use sempre máscara cirúrgica, durante o processo de amamentação e no contato com a criança. E sempre higienizar as mãos e fazer todo o processo de higienização sempre antes e após as mamadas e os cuidados com o recém-nascido. Agora, doutor, é importante também, no início, né, as crianças eram tidas aí como bons transmissores do vírus, na questão que eles poderiam ser assintomáticos, né, e de repente passar para o grupo de risco. No começo se falava que as crianças não deviam ficar com os avós porque elas seriam potenciais transmissores. Nesse momento, continua essa recomendação ou elas são muito mais assintomáticas do que o resto da população, ou isso não se manteve, doutor? Em relação ao processo de transmissibilidade, o princípio continua o mesmo, não só para as crianças, como para qualquer cidadão, né? As crianças, elas são, por via de regra, elas tendem a ser mais assintomáticas quando infectadas, assintomáticas ou oligossintomáticas quando infectadas pelo Covid, tá? E elas podem ser também a transmissão. A transmissão entre pessoas é uma das formas de contaminação real. Então, o que nós orientamos é que haja, assim, um determinado afastamento dentro das possibilidades familiares e sociais, né? E que, se não houver a possibilidade desse afastamento, que se sigam todas as medidas que nós acabamos de falar, né? A questão do uso de máscaras, a questão nesse sentido. Agora, é fato que, se esse cenário se começou desde o início, as crianças estão isoladas dentro da sua residência, a chance dessa transmissibilidade, ela reduz bastante, porque a chance dessas crianças estarem infectadas reduz bastante. Então, é algo que a gente orienta, mas também tem que haver uma adequação dentro da realidade social do contexto familiar. Mas, por via de regra, o ideal é que se afaste, dentro do possível, as crianças daqueles pacientes, daquelas pessoas que são dos grupos de risco. Agora, doutor Rafael, é importante a gente fazer uma pergunta, quer dizer, agora, né? Vamos até esclarecer a população. As crianças já estão há muito tempo em casa, os avós também já estão há muito tempo em casa. Seria possível promover um encontro ou a gente deve ainda manter afastado crianças e avós? Olha só, esse cenário a gente tem que analisar as questões dentro de um corolário um tanto mais concreto. Nós temos os adultos, são grupos de risco, né? Cardiopatas, hipertensos, nefropatas, idosos acima de 60 anos. Então, esses sempre teremos que ter um cuidado redobrado. As crianças que não têm sintomatologia, né, e a gente tem aquela questão do período de incubação que pode variar de 1 a 14 dias, com uma média de 5 dias, né, e as crianças já passaram desse prazo, elas podem ter, seguindo essas regras de segurança, uso de máscara, contatos dentro do possível com seus familiares, mas sempre tendo esses cuidados de proteção. É lógico que o isolacionismo social é uma forma de proteção. Essa semana mesmo, um paciente veio conversar com isso, que o avô era o responsável pelo cuidado do neto. Não havia como afastá-lo nesse sentido. Então, o que se orienta nessas situações excepcionais ou realmente de difícil organização social, no que se refere ao isolacionismo, é que se mantenha as medidas de proteção. Não é algo que deva ser levado também a ferro e a fogo. Tem que ser observado isso. A partir do momento que as crianças começaram a manifestar sintomas ou tiveram qualquer contato com uma pessoa de risco em termos de infecção ou que tenha tido tomado infecção, aí o isolacionismo deve ser realmente reiterado de uma forma mais vigorosa. Doutor Rafael, nós sabemos, né, que a Covid-19 em algumas pessoas pode acabar gerando complicações e aí isso faz com que surja a necessidade de internação e até de ventilação mecânica. Quanto às unidades intensivas pediátricas, né? Como é que essas unidades estão prontas para receber crianças que eventualmente podem contrair a doença na forma mais grave? Do ponto de vista
das manifestações graves do Covid-19 na infância, o que se entende hoje na comunidade científica é que ele vai se comportar como uma síndrome respiratória aguda grave, tá? Podendo trazer um quadro que já é conhecido e sabido dentro da ciência e das comunidades científicas em terapia intensiva pediátrica. Então, em termos de tratamento, nada mudou em relação às crianças, porque essas discussões que acontecem no universo de adulto, de hidroxicloroquina, cloroquina em paciente grave, não é verdadeira em criança. Os estudos não estão mostrando benefícios em criança. O mesmo em relação ao uso de antibióticos, é algo ainda muito questionável no processo de imunomodulação. Um antibiótico, sim, para o combate da infecção secundária, da infecção bacteriana, mas não para o tratamento do Covid. Então, no universo infantil, as medidas de tratamento se mantêm em relação aos pacientes com quadros de desconforto respiratório grave, né? Então, as unidades estão bem preparadas, o Ministério da Saúde tem um trabalho fantástico nisso, o Sistema Complementar de Saúde também vem atendendo muito bem. O que se discute hoje, e a gente está olhando para frente, é a questão da diminuição de leitos. Alô, doutor Rafael? Perdemos o contato com o doutor Rafael, que participou aqui do Jornal da Rede Alesp nesta segunda-feira, início do mês de maio. A gente tem sempre uma cobertura especial da pandemia do coronavírus, trazendo informação de volta, contato restabelecido com o doutor Rafael. Doutor Rafael, vamos concluir então. Quando a ligação caiu, o senhor estava falando do sistema de saúde, né, que está preparado também para receber as crianças. Exatamente. Então, os sistemas de saúde estão bem preparados. O que nós tivemos com essa questão do isolacionismo foi uma redução dos quadros de complicação de infecções virais e respiratórias que são comuns nessa faixa de sazonalidade de fevereiro a junho. Então, nós tivemos uma diminuição significativa, então com uma diminuição muito grande de internações e uma taxa de liberação de leitos em terapia intensiva pediátrica muito alta. Ou seja, nós temos muitos leitos disponíveis nas unidades de terapia intensiva para atender as crianças, né? Então, nesse momento, o nosso entendimento é que as unidades de terapia intensiva pediátrica, tanto do Sistema de Saúde Complementar quanto do Sistema Público de Saúde, estão bem equipadas do ponto de vista material e do ponto de vista humano. A equipe de intensivistas no Brasil, pediatras, é uma equipe muito bem preparada para esse tipo de atendimento de síndrome de desconforto respiratório agudo. Agora, doutor Rafael, o senhor tocou num tema importante, né? Vivíamos aí uma epidemia de sarampo, por exemplo, né? No segundo semestre do ano passado. Na verdade, a diminuição do contato social, a criança não vai mais na escola, os pais que são responsáveis não levam a criança no parquinho, evitam que ela saia de casa, né? Isso diminui as outras doenças também. Então, o nível de contaminação com sarampo, por exemplo, tem caído, né, doutor? Tem caído, principalmente não só em relação ao sarampo, mas em relação às questões das doenças virais desse período de sazonalidade de fevereiro a junho, né? Nós temos observado uma diminuição das infecções virais por vírus respiratório, por influenza, pelo menos aquelas que cursam com gravidade, né? O índice de bronquiolite nesse período caiu significativamente. Então, essa questão da readequação em consequência do isolacionismo social, no se refere ao afastamento das atividades escolares, de algumas atividades sociais, diminuir também a transmissibilidade de infecção de indivíduo a indivíduo no que se refere ao universo infantil. Nós esperamos que realmente, futuramente, mantenhamos esse padrão de baixo quadro de infecção de vias aéreas superiores e inferiores. Doutor Rafael, como o Guga citou, né? As crianças não estão indo para a escola, estão mais reclusas em casa. Gostaria que o senhor passasse dicas para os pais e responsáveis que estão cuidando dessas crianças no período de isolamento social. Quais são os sinais, os possíveis sintomas que servem de alerta para uma possível infecção por Covid-19? Tem uma criança em casa, o que eu tenho que ficar de olho? Olha, nós temos que dividir nos grupos de maior risco e nos grupos de menor risco, por via de regra. Então, quando nós falamos de grupos de maior risco, nós estamos falando aquelas crianças que já são portadoras de alguma doença,
de base, uma cardiopatia, uma doença renal, anemia falciforme e doenças pulmonares, pneumopatias. Esses pacientes, quando tiverem qualquer sintoma, eles devem ser, e crianças com menos de 6 meses, e qualquer sintoma, febre, mal-estar, tosse, qualquer impressão que os pais tenham, nós orientamos que eles sejam direcionados de alguma forma a um atendimento no sistema básico de saúde, nas unidades básicas de saúde, ou então em contato com seus médicos por via da telemedicina, contato telefônico, por via de regra. Esses pacientes devem ser consultados de alguma forma para que se possa antevir a complicações maiores. Então, esses são os grupos de risco. Aquelas crianças que não são dos grupos de risco, nós vamos observar o mesmo comportamento em relação aos adultos, ou seja, evitar o máximo possível que elas transitem dentro de unidades hospitalares, dado a alta incidência e frequência e casuística de pacientes internados com quadro respiratório nessas unidades, que elas realmente se limitem a se direcionar às unidades de atendimento hospitalar quando tiverem determinados sintomas. Quais são os sintomas? Febre, tosse e desconforto respiratório. Essa tríade é muito importante, porque se a criança tiver apenas aqueles sintomas, as crianças maiores que estão fora dos grupos de risco, tiverem apenas aqueles sintomas de um resfriadinho comum, o ideal é que elas fiquem em casa fazendo o tratamento sintomático, mas a partir do momento que as febres não responderam ao antitérmico, que a tosse piorar e que a criança apresentar qualquer sinal de cansaço ou desconforto respiratório, ela deve imediatamente ser direcionada a uma unidade de atendimento médico hospitalar. Doutor Rafael, quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp dessa segunda-feira. Até uma próxima oportunidade, doutor. Obrigado. Muito obrigada, doutor. Eu agradeço o convite, desejo a todos vocês uma boa semana e a todos os telespectadores muita saúde e uma semana também muito promissora e muito auspiciosa. Um grande abraço, tudo de bom. Obrigado, doutor. Este foi o pediatra.